Terminou agora há pouco uma live feita pelo repórter investigativo Fernando Correia Domingues, lá no México, numa das melhores clínicas de ortopedia, com os equipamentos ultramodernos da múmia lá, que apareceu, que foi bafo. Essa semana aí apareceu muito na mídia, tiraram sarro, falaram que fizeram um bolo, falaram que era a junção do cérebro de um cavalo não, de um macaco com um cachorro, enfim, fizeram um Frankenstein aí dessa múmia, que ela foi batizada de Clara, porque ela tem ovos, né? Então é a múmia Clara. Então essa múmia foi levada até esse laboratório e foram feitos exames e transmitidos ao vivo de tomografia computadorizada, raio-x e fluoroscopia. Todos esses exames foram presenciados, foram feitos na presença de um tabelião para poder atestar a legitimidade desses exames, mostrar para o público que de fato esses exames ocorreram, tá? E eles foram feitos por vários médicos, né? O Dr. Guilhermo, técnico em radiologia e clínica, foi feito por um ortopedista especializado em cirurgia articular e também por um outro médico especializado em radiologia e tomografia. Muito interessante, porque o que acontece? Eles colocaram abaixo todas aquelas teorias de que o esqueleto havia sido montado. Não foi, que a caixa craniana tinha sido colada com o corpo. Também foi detectado que não. Não houveram alterações ali naquele esqueleto. E eles colocaram várias vezes, foi repetido, é um corpo único. Ou seja, não há mistura de ossos. E aqui também disse o seguinte, que também não houve alterações pós-morte, tá? Porque através desses exames é possível detectar se houve alguma alteração no esqueleto pós-morte, e não houve. Tá? O que eles detectaram foi a presença de uma placa de metal, e que essa placa de metal eles acharam muito estranha, que é na região superior do tórax, que ela não havia, ela estava só colocada, não havia parafusos, não havia nenhum tipo de ligação, de quando a pessoa coloca uma placa, faz uma cirurgia, coloca uma placa, aparecem pinos, aparecem parafusos, aparece alguma coisa que pudesse fazer a ligação com o osso, e isso não foi feito. Uma placa de metal muito fina, eles detectaram que esse esqueleto, ele tinha a porosidade dele, dos ossos, muito baixa, a densidade muito pequena, menor do que a densidade dos ossos de uma criança, e que esse esqueleto tem aproximadamente entre 58 e 60 centímetros de altura. E o que acontece? Ele foi achado ali na região de Diatomeia. E ele estava explicando que a Diatomeia é uma área que foi fossilizada há cerca de 13 ou 14 milhões de anos. Tá? E ela, quando o deserto de Nazca e Palpa estavam simplesmente submersos. Então, toda essa textura, toda essa terra e todas essas algas marinhas, elas fizeram com que esse fóssil, essa múmia ficasse dissecada, tá? Dissecada por quê? Ou seja, ela não passou por um processo de mumificação humana, foi por um processo natural, tá? Não aconteceu nada provocado pelo homem, e sim um processo natural pelo tipo de terreno onde foi encontrado. Nesse mesmo vala onde foi encontrada a múmia Clara, foram encontrados também nessa mesma cova cerca de 9 espécies, ou seja, além da múmia Clara e da outra que apareceu, existem mais 6 aí, 6 ou 7. Eles acharam muitas coisas interessantes. Por exemplo, a coluna, o canal medular passa por onde passam as costelas. Eles nunca tinham visto isso. E a caixa, onde estão as costelas, essa caixa do tórax, ela é muito pequena. Então, eles dizem o seguinte, que é muito difícil eles fazer uma respiração ali com uma caixa torácica tão pequena. Não tem espaço para expansão de um pulmão, por exemplo. Então, eles não conseguem imaginar como que fazia para a respiração aí nesse caso. Outra coisa que foi bastante interessante que eles falaram é que a coluna era extremamente reta. A coluna humana, ela não é retinha, ela tem alguma ondulação ali. E essa daí era muito reta. Outra coisa interessante foi que a presença de 3 ovos. E esses ovos, no caso de serem expelidos, eles não seriam expelidos verticalmente, em sim na transversal. E isso é uma característica de répteis. Tá bom? Então, o que eles dizem? Que é um corpo humanoide com características de répteis, e que deveria ter, e que era bípede, e que pelo fato de ter uma placa de metal, significa que ele tem algum grau de inteligência sim. Que esse tipo que eles não conhecem nada parecido no planeta Terra. Tá? É humanoide, mas não é humano. Não tem características de animal. Se tiver, é alguma coisa relacionada ao réptil. Tá bom? Então, assim,
ficou comprovado que esse esqueleto, de fato, existe, ele é aquilo que foi mostrado. Não é uma farsa, não foi uma montagem, tá tudo, todos os exames que foram feitos foram transmitidos ao vivo por médicos, tinha um tabelião, tinha imprensa, todo mundo filmando aquilo, transmitido. Então, assim, não é fake, não é farsa. Esse esqueleto de fato existe. É um humanoide. Não podemos afirmar que é um extraterrestre, mas podemos afirmar com toda certeza de que ele não é uma montagem. Tá bom? O repórter disse que eles procuraram o Ministério da Cultura de São Borja de Lima, no Peru, para pedir apoio para as pesquisas. E simplesmente ninguém deu retorno. Ele falou que até a recepcionista, quando ele chegou com o pedido, olhou para a cara dele com cara de desprezo. E é assim que é tratado. Eu acho que não é só, no mundo inteiro, todos esses casos aí que aparecem, nada é levado a sério. Né? Fizeram um bolo, o outro com menos de uma hora que saiu a primeira entrevista lá no Congresso americano, já saiu fazendo uma montagem com osso de cachorro, osso de não sei o quê, osso de não sei o quê. Enfim, é preciso estudar. E o convite que eles deixaram no final, em aberto, foi esse. Aqueles profissionais que quiserem estudar, que estiverem dispostos para fazer uma análise, se aprofundarem, serão muito bem-vindos. E a conclusão foi a seguinte: não se sabe o que é. Só se sabe que são humanoides com mais de 1000 anos. É uma espécie com muitas particularidades que vale a pena estudar. É um ser único, biológico e orgânico. Será que é um alien? A gente não sabe. Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas e canalizo mensagens de Sherman, um andromedano integrante do Comando Ashtar. E de vez em quando dou uma buscadinha aí no que está acontecendo em relação à vida extraterrestre, OVNIs, essas coisas. Se tiver alguma dúvida, gostou desse conteúdo, curte, me segue que eu vou estar sempre postando novidades, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus.